Feliz sábado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo continue conosco. Amém. Irmãos, é um motivo de muita alegria, satisfação e para mim um privilégio. Eu estou sempre grato a Deus por fazer parte da família dele. Eu estou sempre agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e por ele ainda estar intercedendo por mim, que sou pecador e careço dessa intercessão. É graças a ele que eu tenho a esperança da minha vida eterna. É triste uma pessoa que vive neste mundo sem esperança do dia do amanhã, que vive por viver, né? Mas para todos aqueles que estão passando por dificuldades, problemas, sofrimentos, mas que têm a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, a esperança de dias melhores, isso não é um sofrimento. Essas pessoas não levam, não carregam nos seus rostos tristeza, apesar dos pesares. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus por mais um sábado estar aqui com os irmãos em Lisboa e por ver a igreja, né? Apesar de ser um período de férias, geralmente, o mês de agosto, onde as pessoas viajam, muito esvaziam, né, os locais, mas temos aqui a igreja com bastante presenças, bem cheia. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Queria chamar a atenção de todos vocês para que vocês pudessem, nesse momento, então, voltar a mente de vocês para a palavra, pela finalidade pela qual vocês vieram aqui nessa manhã, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, não só no meu, para poder me usar para falar as palavras aqui de Deus, palavras sagradas, mas principalmente no coração de vocês, para que vocês possam compreender, possam receber essa mensagem com imparcialidade e possa dar guarida no coração de vocês, para que ela torne-se um alimento, uma nutrição para a vossa alma. E assim você sair daqui muito melhor do que quando você aqui entrou. Então, para isso precisamos da atenção máxima, da mentalidade de vocês totalmente voltada para a palavra. Amém. Irmãos, quando você recebe a Cristo, Ele não remove o seu sofrimento. Quando você aceita Cristo, Ele não remove todos os problemas, a dificuldade da sua vida. Ele não faz isso. Ele não promete que você vai ter um emprego, se você estiver desempregado. Caso esteja desempregado, Ele não promete que amanhã você vai ter um emprego se você aceitar Cristo hoje. Mas Ele promete uma coisa maravilhosa. Ele promete te dar graça, te dar força e te dar alegria em qualquer situação. Amém? Amém. A nossa mensagem hoje, eu gostaria de estar baseada em dois textos da Bíblia. Então eu queria estudar com vocês alguns versos desses dois textos. O primeiro está em Jonas, no capítulo 1, e a partir do verso 1, alguns versos. Jonas, capítulo 1, diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas preste atenção, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Veja bem o que aconteceu. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. E resumindo a história, que nós acredito que todos conhecemos, Jonas foi jogado aonde? No mar. Um grande peixe o engoliu e ele permaneceu ali naquela angústia na barriga do peixe por 3 dias, não foi isso? E resumindo mais ainda, depois ele se arrependeu, ele voltou, ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus e foi para onde? Foi dizer a palavra de Deus em Nínive. Um outro texto é em Marcos capítulo 6, no verso 45 e diante.
Marcos 6, 45 e diante, diz assim: Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos que voltassem para o barco e fossem à sua frente, atravessando o lago até Betsaida, onde se lhes juntaria mais tarde, pois ficaria um pouco mais para despedir o povo e enviá-lo para casa. Feito isto, Jesus subiu a montanha para orar. Agora veja bem o que aconteceu. Durante a noite, estando os discípulos no barco, no meio do lago, e ele sozinho em terra, Jesus, viu que se encontravam em aflição, os discípulos, remando com esforço, lutando contra aquele vento, contra aquela tempestade. E as ondas, por volta das 3 horas da madrugada, veio ter com eles. Irmãos, as tempestades da nossa vida, ela vem de 2 maneiras. E elas podem vir para poder te corrigir. Quando um crente ele anda na contramão da vontade de Deus, Deus coloca atrás dele uma tempestade, mas não é para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar à sensatez, à obediência. Foi o que aconteceu com quem? Com Jonas. Mas veja bem, note aqui, mas Deus também manda tempestade para a nossa vida, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas essa tempestade que Deus manda, mesmo quando você está fazendo a vontade dele, é para te fortalecer, é para poder deixá-lo mais junto dele, é para poder robustecer a sua fé, é para, podemos dizer assim, tonificar os músculos da alma. Nós precisamos compreender hoje a razão das tempestades, dos sofrimentos. O que você está passando hoje? Precisa compreender um pouco. Outro dia eu vi uma senhora falando comigo, que eu perguntei como é que estava o esposo dela, e estava doente já há alguns dias, e ela falando, já chorando do sofrimento dele, que ele não merece estar assim. E começou a falar, eu tive que tentar acalmar um pouco ela, explicar um pouquinho a razão das coisas. Mas a gente percebia que ela estava revoltada por causa do sofrimento do marido, porque ela não compreendia, não entendia, porque dizia que ele não merecia o sofrimento. Em outras palavras, dela, resumidamente, é como se estivesse culpando a Deus pelo sofrimento. E não entendia a razão do sofrimento, a situação, porque ele estava passando aquilo. E há muitas pessoas também que conhecem o Evangelho que infelizmente têm essas dúvidas. Irmãos, diz a Bíblia, nós estudando a Bíblia, nós vemos que Davi, quando ele foi ungido rei sobre Israel, lá na casa do seu pai, Jessé, por intermédio do profeta Samuel, né, ele não assumiu o trono. Ele não assumiu o trono, não virou rei de imediato. Deus, veja bem, Deus matriculou ele, podemos dizer assim, na escola do quebrantamento. Davi, antes de assumir o reinado, de subir ao trono, ele teve que passar longos anos no deserto da sua vida, com sofrimento. Às vezes a gente fica analisando as Escrituras, eu fico vendo, por exemplo, Deus escolhendo Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles foram ungidos pelo Espírito, eles foram nomeados pela igreja, eles saíram em direção a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas o que acontece com Paulo? Quando ele chega a Listra, ele é apedrejado. Chega a Listra, ele é apedrejado. Como é que você pode entender que você está fazendo a vontade de Deus e está enfrentando ventos contrários na sua história? Isso é um dilema. Quantas pessoas vêm à igreja, aceitou a Cristo como seu salvador pessoal, está fazendo a vontade de Cristo, está vendo o contrário dia a dia na sua vida. E o tempo passa e a demora é maior ainda, a apreensão ainda é maior, e os problemas se agravam, a angústia é agravada ainda mais, e você ali fica com medo, fica ansioso, e Jesus não chega. Quantas pessoas já passaram por isso aqui? Irmãos, eu já passei por isso diversas vezes, mas tem uma que fica muito
que eu acredito que eu nunca vou esquecer, e Deus não quer que eu esqueça mesmo, para que eu possa compreender o que eu estou vivendo hoje, aonde eu estou, que é graças a Ele mesmo. Foi um sofrimento terrível. Não desejo para ninguém. Mas você ora, você se angustia, você fica apreensivo, e você está ali fazendo a vontade de Deus, e você vê que as coisas, sabe? E Jesus não chega, você busca um auxílio, está buscando a resposta e não ouve. Você não ouve, não é Ele. E a grande tensão, irmãos, da nossa vida, né, da minha vida, da sua vida, é, meu Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando com um problema familiar? Por que eu estou passando por um problema financeiro? E você fica nesse dilema. Por que eu estou passando por esse problema na minha família, na minha casa? E você ora, você jejua, você clama. Meu Deus, estou fazendo tudo e o problema não passa. Às vezes o problema até se agrava mais. Que dificuldade, que sofrimento é esse? Às vezes, irmãos, a demora de Deus aflige a nossa alma. Né? Às vezes aflige, a demora de Deus aflige a nossa alma. Mas note comigo, note uma coisa, de repente, em Marcos está escrito isso, nós lemos, em Marcos capítulo 6, verso 47, diz assim, vendo-os em dificuldade, o que aconteceu? Jesus desce e vem ao encontro deles. Então Jesus estava lá no monte orando, os discípulos lá no meio do lago, numa tempestade, ventos contrários. Eles estavam fazendo a vontade de Cristo. Cristo tinha dito para eles, atravessa o lago, vai para o outro lado, que eu vou ter com vocês. Mas, no entanto, eles estavam naquele sofrimento terrível, irmãos. E as horas passando, que foi de tardezinha. E já era 3 horas da madrugada, isso. E, de repente, o quê? O que diz? Vendo em dificuldade, Jesus desce e vem ao encontro deles. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para todos aqui nessa manhã, para confortar a sua alma, é que Jesus vem. Jesus sempre vem. Ele sempre vem. Tenha isso, essa certeza. Ele sempre vem. Agora, ele não vem na hora que eu quero, na hora que eu acho que ele deva vir. O tempo oportuno de Deus é diferente do meu relógio. Ele vem da forma que ele sabe que ele tem que vir. Ele se manifesta no tempo dele, da sua forma, revelando o seu poder, revelando a sua misericórdia, tratando de nós, cuidando de cada um. Nós temos que ter essa compreensão. Talvez você esteja passando por um problema na sua vida, problema que vem como um tsunami. Talvez você possa estar passando por um problema familiar, um problema conjugal, quem sabe um problema financeiro, um desemprego. Né? Você pode estar passando por diversos problemas, eu não sei qual é, pode estar desabando aí uma tempestade em cima da sua família, em cima dos seus problemas emocionais, pode estar vindo uma tempestade em cima da sua vida espiritual. Eu posso dizer uma coisa para você, Jesus vem. Jesus sempre atende o pedido dos seus. Jesus nunca abandona os seus. Ele sempre atende a oração de um aflito. Se você está em aflição, se você ora a Jesus, pode ter certeza, Ele vem ao seu encontro. Ele vai te atender. No tempo e na forma dEle, que Ele sabe que é o melhor para você. Tenha calma. Jesus, Ele sempre vem em socorro dos aflitos. O nosso Deus, irmãos, Jesus Cristo, Ele sofreu como nós. Ele sabe exatamente o que nós sentimos. Ele entende perfeitamente a sua dor. Sabe? E que consolo eu vejo que nós temos, que podemos recorrer a esse Jesus, que passou por tanto sofrimento, tanta dificuldade. Eu me sinto uma pessoa agraciada, privilegiada, saber que eu posso recorrer a esse Jesus e que Ele vem ao meu encontro. Isso é um bálsamo, um suavizador para a minha alma. Isso me traz calma, tranquilidade. É como o hino que nós cantamos, quem recorda? Aflito e quê?
Foi esse que nós cantamos? Aflito, triste coração? Não. Qual foi o que nós cantamos então? Ah, se teu coração o quê? Estiver em paz, o que mais? Se teu coração estiver em paz, me deu vontade de relembrar a letra dele. Qual foi o hino? Qual foi o número? Sônia. Bom, hein, Sônia? Tempos antigos, né? Os nossos mais tempos da igreja. Tínhamos ali o Guilherme também lembra. O Guilherme lembra até os números dos hinos. Ele sabe. Muitos hinos ele sabe de cabeça. Quando vai falar o hino tal, né? É bom nós termos... só um parênteses aqui. Nós termos na nossa mente gravado os hinos. Porque os hinos é uma forma também de Deus falar conosco. É uma forma de nós vivermos nossa vida cristã. Né? Os hinos são inspirados. Né? Então, vindo o quê? Sombras escuras? Né? E quantas pessoas aqui não têm essas sombras escuras, momentos difíceis na vida, né? De sofrimento, de ansiedade, de medos, são os temores, depressão, tantas coisas. Então você tem que fazer o quê? Se lançar em Jesus, confiar e esperar o tempo dele. Esperar o tempo dele. Irmãos, quero dizer uma coisa. O Evangelho é uma mensagem que inclui o sofrimento. Há cristãos que acreditam que pelo fato de Cristo ter sofrido e também por serem mais que vencedores em Cristo Jesus, não deveriam sofrer. Tem pessoas que pensam assim. Outro dia eu vi um jovem que ele nasceu, cresceu, na verdade, no Evangelho. Fiquei triste quando ouvi falar isso. Porque ele sabe que ele está ali na igreja, enfim, mais hora tem seus problemas, dilemas, todo mundo, mas conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus. Mas estava ali um pouco da família dele, na casa dele, e quando chegou na sexta-feira, fizeram o pôr do sol, ia comer a mesa repleta de guloseimas, de comidas, de tanta coisa. Mas ele quis comprar algo mais, queria ter colocado algo mais. E ele já ia sair para poder ir na padaria comprar, quando um familiar dele, mas que vai fazer o quê? Não, eu vou ali na padaria comprar isso, com vontade de comer isso, vou dar para vocês também. Não, para nós não precisa, aqui tá bom demais, olha, aqui tem isso, começou. Não, tá bom, não precisa. Não, mas hoje é sábado. Não, é sábado, mas Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus não quer ver a gente sofrer. Foi a resposta que ele deu. E depois de uma outra vez também. Numa outra ocasião. Deus não quer ver você sofrer. Então, ele não importa que você vá no dia do Senhor, o dia que ele pediu para você não fazer absolutamente nada, para sua satisfação própria, aquilo que você faz durante a semana, que você pode fazer durante a semana, né? E tem os 6 dias, ele ia fazer no sábado, que para ele, Deus não se importava. Aquilo é um tipo de... Aquilo não era pecado, Deus não importa. Há pessoas que pensam, olha, Cristo já morreu na cruz do Calvário, não se preocupa com seus pecados. Ou seja, a forma que se fala dá a entender que não tem problema mais você continuar pecando, porque Cristo já morreu. Então, ou seja, a transgressão do sábado, do dia do Senhor, para ele não era problema, porque Deus não queria ver ele sofrer. Há cristãos assim, que pensam que por Deus ter morrido, ter sofrido no seu lugar, ele não quer ver ninguém sofrendo. Quando o que nós lemos no base da nossa oração foi o que o texto? O que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Sofrimentos, em outras palavras. No mundo tereis sofrimentos. Né? Mas não é para ficar triste. Não é para desanimar. Não é para você desistir da vida. Não é para você largar o caminho. Tem de bom ânimo, é o que ele diz. Eu venci o mundo e estou aqui para te ajudar nos seus momentos difíceis. Para poder ajudar você a passar por essa situação. Entendeu? Agora também, irmãos, tem outro detalhe. Há cristãos também que até compreendem o sofrimento, né? Que existe o sofrimento, que é normal o sofrimento na vida de um cristão. Mas muitas vezes eles perguntam por quê. E fica aquele dilema. Por que do sofrimento? Não vê um propósito no sofrimento. Isso que é muito importante. Não vê um propósito no sofrimento. Não vê propósito nenhum nisso. E o sofrimento, irmão, de Cristo, nos serve como exemplo para essa vida. Veja bem, ao contrário do que algumas pessoas ensinam, que não há mais sofrimento, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que pelo fato de Cristo ter sofrido, ele também deixou exemplo para nós. Né? De como nós podemos viver em meio ao sofrimento. Cristo é o nosso exemplo. Ele passou por sofrimento.
Nós também passamos por sofrimento. Iremos passar por sofrimento ainda maiores, de acordo com o que nós conhecemos na palavra de Deus. Mas ele nos ensina, Jesus deixou o exemplo de como nós podemos viver em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, às tribulações, problemas. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados. Para isso, vocês que estão aqui hoje foram chamados. Se quiserem aceitar. Para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Você vai sofrer por Jesus? Esse é o chamado. Foi chamado para que você pudesse seguir o exemplo de Jesus. Passar também por sofrimento, sabe? Veja aqui, irmãos, nesse verso nós entendemos que a Bíblia, ela desconhece a ideia de que o cristão não passa por sofrimento, que a vida do cristão é um mar de rosas. Não. Mas ela assume aqui a realidade das coisas, mas oferece também uma direção para que todos nós possamos seguir essa direção. A Bíblia ela é clara: no mundo tereis aflições, mas mostra um caminho para que você possa passar por ele. Houve propósito, irmão, no sofrimento de Cristo, e há propósito no nosso sofrimento. Acerca de Cristo é dito que, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Está em Hebreus 2:9. Cristo sofreu com um propósito. Ele tinha de provar a nossa morte e ser coroado por isso. Então, o sofrimento de Cristo, a sua morte, tinha ou não tinha um propósito? Tinha um propósito para ser coroado, para a nossa salvação. Então, o propósito, o sofrimento, digo, há um propósito no sofrimento. Há um propósito. Nós já vimos duas situações. Vimos ali de Jonas, né, o relato de Jonas, que houve um propósito naquela angústia, daquele sofrimento, naquela tempestade que Deus mandou para ele. Para poder levá-lo à sensatez, para que ele pudesse voltar ao caminho da obediência, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Porque ele era um servo de Deus, um profeta de Deus. Deus não queria deixar aquela alma, aquela ovelha desgarrar para o caminho da rebelião, da rebeldia e largá-la nas mãos de Satanás. Não. Deus luta por cada um de nós. Deus vai até a última consequência por nós. Vai ou não vai? Vai. Qual é a consequência que você acha que é a máxima de Deus? Entregar o seu próprio filho por nós. Se ele entregou o próprio filho por nós, você acha que ele não vai, em outras palavras, falando na nossa maneira de falar aqui, lutar com unhas e dentes por cada um de nós aqui? Vai. Então ele vai mandar a tempestade na sua vida. Vai. Você vai passar por angústia, por aflições, porque Jesus passou e deixou o exemplo para nós. Mas você tem que entender que há um propósito. Você não pode achar que é obra do acaso. Há um propósito nisso. Temos que ter isso em atenção. Aqui nós vamos, uma coisa interessante, alguns versos que eu coloquei aqui, que a Bíblia nos mostra, né, os para quê, né, os para quê, vamos dizer assim, os porquê, os para quê, os motivos do sofrimento. Achei interessante esses versos aqui. Primeiro é o de 2 Colossenses 1:9, que diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos uma sentença de morte, o apóstolo Paulo falando, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo passou por dificuldade, por aflição, para que ele entendeu, porque aquilo é para que ele não confiasse nele mesmo, mas em Deus. Ele colocasse a esperança dele, a força dele em Deus. Outro, que ele também diz, 2 Coríntios 4:9. O primeiro texto foi de 2 Coríntios 1:9, esse agora é de 2 Coríntios 4:7. Somos vasos de barros, para que se veja que a excelência do poder provém de quem? De Deus, e não de nós. O que é que nós somos, irmãos? Somos nada, somos ninguém, somos o quê? Nós somos pó, somos barro. Quando algo acontece, de você sair de uma aflição, de uma dificuldade, quando você tem a vitória, a glória é para quem? É para Deus. É para Deus. Porque se fosse por nós mesmos, nem sequer na aflição, na dificuldade, nós entraríamos. 2 Coríntios 4:10. Levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, ele levava no corpo o quê? As marcas, as chagas dos sofrimentos, das tribulações, das dificuldades. E depois tem aquela de João 9:3, onde Jesus, os discípulos perguntou: mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais dele, para que ele pudesse ser desse jeito? O que Jesus falou? Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse o quê? As obras de Deus.
Quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema sério, Senhor, mas por quê? É para que se manifeste, se você der a oportunidade, se manifeste a glória de Deus ali. O poder de Deus se manifesta no seu problema, se você permitir. Mas depois você tem que dar glória para Deus. Irmãos, e tem um outro que eu acho muito interessante, é o Romanos 5,3. O apóstolo Paulo diz assim: e também nos regozijamos nas aflições, porque sabemos que ensinam a persistência. Nós regozijamos Ele regozijava. Ele tinha prazer nas aflições. Que é isso? É um sadomasoquista? A pessoa que tem prazer? Não, não é isso. É porque ele tinha consciência que aquilo que ele estava passando por amor a Cristo, ele estava obedecendo. Uma coisa é você estar passando por uma dificuldade, longe dos caminhos do Senhor, e você está ali com aquele pensamento: nossa, o que está acontecendo? Aí vem naquela mente: é castigo de Deus. Não, também não é. Outra coisa também é você estar fazendo a vontade de Deus, e você vê as aflições, vê os problemas na sua vida. Você fala: mas eu sou um cristão, olha só, dou o dízimo, as ofertas, estou indo, eu faço a vontade de Deus, estou obedecendo tudo direitinho, está acontecendo comigo. Não é por você fazer isso que você vai deixar de sofrer, não, ter aflição, não. Isso é para que você tenha consciência, você se regozije, se alegre nas aflições, porque ela, de algum modo, vai ser uma bênção na sua vida, vai ser uma forma, um condutor, que Cristo vai te levar para algo melhor. Certo? Vai ser um professor, vamos dizer assim, vai ser um mestre para te conduzir a algo melhor na sua vida. Sabe? Ensina primeiro a persistência. Aqui. A persistência. E depois a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte. Para que sua esperança torne cada dia mais forte, sua fé mais forte, você precisa passar por aflições, por dificuldades. Isso é importante, não esqueça isso. Para que você tenha mais fé, mas Senhor, me dê fé. Quando o dia que você pedir fé a Deus, para que você não fique desanimado na sua vida, vai vir aflição na sua vida. Você tem que ter essa consciência, que você está escrito na palavra de Deus, Romanos 5,3. E ainda vai regozijar, tem que se alegrar. Falou: olha, eu pedi ao Senhor que aumente a minha fé para enfrentar os problemas, Ele deu mais problemas ainda. Olha, eu vou ficar feliz, porque Ele ouviu a minha oração. É o agir de Deus, a forma dele agir é dessa forma. Mas como é que eu sei? Está lá, está na palavra. Está na palavra. Irmãos, é importante nós termos essa convicção, sabe, de que nós sofremos com propósito. Não estamos assim lidando com acaso, nós não estamos na ação última de Satanás, não, muito pelo contrário, nós estamos sobre a soberania do nosso Deus, de um Deus soberano, e de que Ele está usando a adversidade, para poder realizar os planos dele. Nós termos essa consciência de que Deus está fazendo algo em nossa dor, isso é muito importante, porque muda a maneira de como nós experimentamos o sofrimento. Se você tiver essa consciência, muda. Há pessoas que passam por um problema, uma dificuldade, já começam a praguejar, já começam a angustiar, começam a reclamar, e aí os problemas só se agravam mais. Não tem um coração agradecido. Por isso que a Bíblia diz: em tudo o quê? Dá graças. Até nas dificuldades, problemas, se você tiver essa consciência, você vai passar a dar graças a Deus. E a vida vai ficar mais leve. Mais leve. Faça experiência. Eu acredito que muitos aqui já passaram por experiência, mas às vezes esquece. E não podemos esquecer. De tempos em tempos temos que falar isso aqui. De tempos em tempos temos que estar recordando que você tem que regozijar até mesmo nas dificuldades, nas aflições. Isso torna-se mais leve, você consegue passar mais fácil os problemas. E você vai estar, inclusive, bem mais preparado para ajudar o outro que está passando uma dificuldade igual a sua ou pior, e que não entendeu, não teve essa compreensão, começa a reclamar da vida, começa a praguejar, começa a ter dificuldades, os problemas vai dificultando mais ainda, sabe? Ele faz com que as reclamações dele afugenta os anjos que estão do lado para cuidar dele. É terrível. E os problemas pioram mais. Então temos que ter essa consciência de que Deus está fazendo algo, né? Algo em nossa dor, está trabalhando nossas dificuldades. Porque Deus é assim, Deus trabalha em meio ao caos. Sabe? Quem provoca o caos é o inimigo de Deus. Ele que provoca as dificuldades, os desastres, os problemas na sua vida. E Deus permite. Deus permite. Para que Ele possa conduzir a sua vida da forma que Ele sabe que vai te levar a um bom porto. Vai te levar à salvação, que é isso que é mais importante. Irmãos, Paulo tinha essa consciência. Veja bem 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Preste bem atenção nesse texto. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão.
mas as que não podemos ver durarão para sempre. Preste atenção. Paulo começa dizendo assim, pois estas aflições, que tamanho as aflições que ele diz? Pequenas e momentâneas. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Paulo está dizendo aqui que essas aflições que ele está passando, pequenas e momentâneas. Sabe quais foram as aflições que o apóstolo Paulo passou? Alguém aqui tem vontade de passar pelas aflições do apóstolo Paulo? Sincero, honestamente, eu não tenho vontade. Mas se for preciso passar, eu tenho que pedir graça a Cristo para poder passar e ser como o apóstolo Paulo. Mas eu não tenho vontade, irmãos. Eu escrevi algumas delas aqui. Paulo teve que descer por um cesto para fugir de uma prisão arbitrária uma vez. Um julgamento falso, uma acusação falsa, e ele teve que fugir em um cesto. Ele foi expulso de Antioquia. Aliás, ele foi expulso praticamente de quase todas as cidades que ele foi. Ele foi expulso, perseguido. Ele foi apedrejado e foi dado como morto. Recorda desse ato? Foi apedrejado. O que é apedrejado? Irmão, se eu pegar aqui meu sapato e jogar na cabeça de alguém com muita força aqui, pegar bem nessa parte aqui, no meu por acaso está macio hoje, mas se tivesse um sapato com salto forte aí, jogar na cabeça, alguém queria? Quem é que não ia sentir dor? Me diz aí. Agora pedras, jogar pedras, várias, uma outra, até o ponto de você ser dado como morto. Essa é a pequena aflição que o apóstolo Paulo diz, e momentânea. Imagina. Mas tem mais. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Irmão, sabe quantas vezes ele levou chicotadas? Por 5 vezes. Em cada vez, ele levou 39 chicotadas. E olha, eram chicotadas daquela que ficava as marcas do osso, né? Das costas. E era amarrado lá com os pés, nas pontinhas dos pés, tem que ficar nas pontinhas dos pés, com o braço amarrado lá no alto, e nas pontas dos pés levar 39 chibatadas e ficar marcado ali o osso.39 semanas, irmão, doloridos. Semanas doloridos. E não foi uma vez, foram 5 vezes que aconteceu. 39 chibatadas cada uma. 200, 39 menos uma. 40, lá está escrito 40 menos uma, dá 39. Vezes 5 dá quanto? Muita, né, irmãos? Mas foi o que ele diz? Uma afliçãozinha pequena, momentânea. Mas veja bem, ele foi perseguido pelos judeus na Tessalônia porque pregou em Bereia. Ele, por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Jerusalém é acusado justamente de ter levado um grego ao templo, e por isso ele também foi perseguido e quase morto. Ele foi preso e enviado a Roma sobre um naufrágio. Sofreu um naufrágio em Mileto, né? Na ilha de Malta, ele foi... O que aconteceu na ilha de Malta? Foi picado por uma cobra venenosa. Irmãos, e por fim ele foi decapitado por Nero lá em Roma. Agora eu vou voltar no texto, para que possamos compreender melhor. Pois estas aflições, que ele diz o quê? Pequenas e... Por que ele diz pequenas e momentâneas? Porque a aflição dele foi pequena e momentânea, irmãos? Sincero, honestamente, foi? Não foi. Mas por que ele está dizendo que foi? Porque se comparado com o que agora? Preste atenção. Comparado com aquilo que ele vai receber, com o eterno peso de glória. Irmãos, quando nós compreendermos isso, que as nossas aflições aqui não é para se comparar com as de Cristo, quando o apóstolo Paulo, nem sequer para se comparar com o eterno peso de glória, com o nosso futuro eterno com Jesus. Irmãos, nós vamos dar graças a Deus. Senhor, manda mais aflição. Porque prova que eu estou vivo e eu quero ainda estar vivo para te servir. Amém, irmãos? Vamos dar graças a Deus mais por isso ainda. Irmãos, os dias difíceis, sofrimento, serve para aumentar a nossa dependência de Deus. Serve para aumentar a nossa dependência, para aprendermos mais que a sua graça é suficiente. E eu queria ainda ler um texto aqui, mais um texto em Miqueias 6,5. Preste atenção. Miqueias 6,5 está assim. Não te lembras, ó meu povo, como o rei de Moabe tentou destruir-te? É Deus falando para o povo dele. Através da maldição de Balaão, o filho de Beor, e que eu transformei em bênção, o quê? A maldição. Olha o que Deus faz nas nossas vidas. Se você estiver passando por uma dificuldade, se o inimigo impingir em você uma maldição, uma angústia, Deus pode transformar aquilo o quê? Em bênção. Que maravilha! Deus permite isso para transformar em bênção.
Tenha isso em consideração nessa manhã. E que eu transformei em bênção, mostrei-te, presta atenção, mostrei-te bondade continuamente. Não te recordas da travessia do Jordão, entre Sitim e Gilgal? Como te abençoei ali? Deus está falando aqui que te abençoei ali aonde? Entre Sitim e Gilgal. O que significa, irmão, esses dois pontos geográficos aqui no mapa de Israel? Sitim e Gilgal. Sitim foi a primeira cidade após a travessia do Mar Vermelho. E Gilgal foi aquela primeira cidade quando eles atravessaram, chegaram na terra prometida. E o que Deus está querendo dizer aqui? Meus filhos, meu povo, entre Sitim e Gilgal, eu estava com vocês. Foi eu que cuidei de vocês. Eu abençoei vocês de A a Z, de alfa a ômega. Foi eu que estava com vocês, dando comida para vocês, dando roupa para vocês, dando sandália, dando livramento para vocês. Eu estava lá, foi eu que estava lá com vocês. Não esqueçam disso. E o povo de Israel, irmãos, já perceberam na história que se esquecia facilmente das bênçãos de Deus, dos livramentos de Deus, e começava a praguejar, começava a reclamar da vida. E eu pergunto aqui, quantos aqui lembram-se das bênçãos de Deus no seu dia a dia, o que Deus fez para você ontem? Quantos aqui, se for para poder agora transformar esse culto num culto de oração de quarta-feira, e vamos dar aqui a oportunidade para você levantar e fazer um agradecimento a Deus, lembrar de algo que Deus fez por você? Eu digo, irmãos, pela minha experiência de igreja, nesse grupo aqui, talvez de 30 pessoas que estejam aqui, talvez, me perdoem, não estou querendo julgar, mas já julgando ao mesmo tempo pela experiência, talvez 5, 6 pessoas viriam, lembrariam do que Deus fez. É por isso que Deus diz, eu cuidei de vocês, eu cuidei dando sandália, dando livramento, dando salvação, sempre fui eu. Então não esqueça, quando você estiver passando por dificuldades, por problemas, não olhe para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Não, Senhor, muito obrigado. E peça a Ele graça para que você possa passar pelaquela aflição, pelaquela dificuldade, e você possa ressurgir, possa sobressair com uma vitória muito melhor do que quando você entrou naquela dificuldade. Que é isso que o propósito que Deus tem para vocês. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, tem um verso que eu não poderia deixar de colocar aqui, que eu gosto muito, que é Jeremias 29:11. Deus disse, porque eu sei o quê? Os planos que tenho para vocês. Planos para lhe dar um futuro, para lhe dar um bem, não para fazer mal. Não para fazer mal. Deus não tem plano nenhum em fazer mal para nós. Se você estiver passando por uma coisa ruim, má, não é de Deus. Mas Ele quer te conduzir a algo melhor através daquela situação, daquela adversidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro, irmãos. Amém? Deus tem um plano para cada um de vocês. Deus tem um propósito para cada um de nós. Dá um futuro, dá uma esperança. Então, confie em Deus. Regozije-se nas tribulações, nas aflições da vida. Não fica perguntando os porquê. Por quê? O motivo. Mas saiba que tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito. As coisas ruins deste mundo não partem de Deus. É do inimigo dele. Mas Deus muitas vezes permite que chegue até nós para poder corrigir-nos, para poder nos trazer ao caminho da obediência ou para fortalecer mais a nossa fé. Se alguém um dia culpar Deus diante de você pelas atrocidades que há no mundo, as aflições, os problemas, tem uma palavra para ela de conforto, de esperança e mostre a verdade para aquela pessoa. Mostre que ela está sendo enganada pelo inimigo de Deus. Deus é um ser amoroso, enviou o seu próprio filho para sofrer por nós aqui. E Ele vai cuidar de cada um de vocês também. Vai cuidar. Irmãos, graças ao Evangelho, o sofrimento deixará de existir. Estejamos certos que por meio do sofrimento de Cristo, Deus vai extinguir o sofrimento de cada um de vocês. Há de chegar um dia, irmãos, que o mal não mais existirá. E nós estaremos livres da consequência do pecado. Nós estaremos livres da interferência do diabo. Há de chegar esse dia. Tenha paciência. Peça a Deus paciência. Calma para você passar dificuldades. E se de um lado, Romanos 8, 18 e 8 e 21, se de um lado nós temos o sofrimento do tempo presente, que está em Romanos 8, 18, se de um lado nós temos o sofrimento do tempo presente,
Do outro lado, nós temos a esperança de que a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Romanos 8, 21. Para a conclusão, irmãos, nós concluímos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que até o fim da existência da nossa vida nós sofreremos. Né? Agora, mais do que isso, ela nos diz que há graça e misericórdia de Deus em Cristo para poder fazer-nos passar pelos momentos, pelos dias bons, mas também pelos dias ruins. Não esqueça disso. A Bíblia ensina isso, a graça, a misericórdia de Deus. E vai estar te acompanhando todos os dias, seja eles bons, seja eles ruins. Tem essa certeza. Né? Não cabe a nós investigar o porquê do sofrimento, né? Um sofrimento específico da raça humana. Não cabe a nós investigar as causas específicas do sofrimento humano. Mas nós devemos descansar, nós devemos nos alegrar nas causas já reveladas na palavra de Deus. É isso que basta. Eu não vou saber porquê disso, porquê daquilo. Basta eu me alegrar nas causas que já foram reveladas, que nós vimos aqui hoje. Que Deus permite as tempestades da nossa vida, por que razão? Isso é importante. E eu gostaria de finalizar com um pensamento que eu acho muito bonito, inspirado, que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos de como Deus tem nos guiado no passado. Se você está aqui hoje, é porque Deus te guiou aqui. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter temores, fobias, ansiedades. Tudo isso são ferramentas de Satanás para te aprisionar e não permitir que você veja a beleza do Evangelho em Cristo Jesus. Para te aprisionar e deixar sua vida triste. E que outros que estão ao lado acabam sendo também contaminados com essa tristeza, até com a depressão. É o medo, é a ansiedade. Então vá até Jesus, entrega até Ele, confia nele. Peça a Ele graça para que você possa enfrentar os dias maus da sua vida, as dificuldades, as tempestades, com um coração alegre, regozijando. Porque se você está aqui até hoje, é porque Ele cuidou de você. Então tenha fé de que Ele há de cuidar de você até o final da sua existência nessa terra. E por fim, você vai herdar a vida eterna e viver a eternidade com Jesus, onde não mais vai existir o mal, onde o diabo não mais vai existir, não vai ter mais sofrimentos, não vai ter mais lágrima, nem dor, nem tristeza. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Amém.